Tem dias em que o corpo continua andando, mas a alma já ficou para trás. Você faz o que precisa, responde o que pedem, resolve o que aparece, tenta manter a casa, o trabalho, a família, a rotina. Só que por dentro, alguma coisa foi ficando sem força. Não é preguiça, não é falta de fé, é esgotamento. É aquela sensação de continuar funcionando por fora, enquanto o coração já não sabe de onde tirar mais fôlego. Talvez ninguém perceba direito. Quem olha de fora ainda vê você cumprindo tarefas, tomando decisões, servindo, segurando as pontas. Mas só Deus conhece o peso que existe no silêncio de quem já chorou cansado, de quem já deitou pensando que não consegue repetir tudo amanhã, de quem já orou baixinho sem nem saber explicar o que sente. Se esse é o seu momento, eu quero te dizer com cuidado e com firmeza: a Bíblia não ignora esse estado. Isaías 40, 29-31 fala diretamente com quem chegou no limite. O texto diz que o Senhor fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Repare nisso. Deus não começa cobrando desempenho. Ele começa oferecendo sustento. Essa promessa é preciosa porque ela não fala primeiro com quem ainda se sente forte. Ela fala com quem já não consegue se sustentar sozinho. Deus olha para a fraqueza humana, sem desprezo. Ele não se afasta do coração esgotado. Ele se aproxima com renovo, com fôlego, com o sustento necessário para o próximo passo. E hoje eu quero costurar esta mensagem com uma imagem simples. Mãos cansadas que Deus ainda segura no meio do caminho. Talvez as suas mãos já estejam pesadas. Talvez você sinta que não consegue segurar tudo como antes. Mas o ponto central deste vídeo é este: você não está se arrastando sozinho. Há um sustento invisível no processo. Há uma mão fiel segurando você enquanto você atravessa um dia de cada vez. Isso muda o tom de tudo. Porque o objetivo desta mensagem não é pedir que você se esforce mais um pouco para impressionar Deus. Não é empurrar você para uma cobrança religiosa quando o coração já está no limite. O objetivo é conduzir sua alma cansada à presença que sustenta hoje. É lembrar você de que o céu não pede produção de quem precisa primeiro ser fortalecido. Agora, faça uma coisa simples diante do Senhor. Se puder, pare por um minuto. Respire devagar em atitude de oração. Enquanto inspira, diga em voz baixa: Senhor, Tu me sustentas enquanto expira. Diga: eu entrego meu cansaço. Faça isso algumas vezes, deixando o coração repousar na presença dele. Se você tem a Bíblia por perto, leia Isaías 4, 0 e 29-31. Lentamente, leia como quem não está apenas procurando informação, mas abrindo o coração para ser sustentado. E ore em uma linha, com sinceridade: Senhor, eu cheguei cansado, mas eu creio que Tu ainda me sustentas hoje. Talvez o seu erro, até aqui, tenha sido pensar que só haveria ajuda se tudo mudasse de uma vez. Mas muitas vezes, o primeiro cuidado de Deus não vem em forma de cenário transformado. Vem em forma de força suficiente para não desmoronar hoje. Vem em forma de sobriedade para atravessar o dia. Vem em forma de calma para não piorar a dor com pressa, culpa e desespero. Mateus 11, 28 registra o convite de Jesus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso significa que o cansaço pode ser levado à presença certa. Você não precisa esconder o esgotamento de Deus. Você pode levar para Ele exatamente a parte de você que já não consegue se sustentar. Se esta mensagem já está falando com você,
deixe o seu like e se inscreva no canal. A ideia aqui é caminhar junto com a Bíblia aberta, em devocionais que acolhem a dor real e apontam para o sustento do Senhor. E, se fizer sentido para você, escreva nos comentários uma declaração simples. Deus ainda me sustenta hoje. Às vezes, uma frase de fé sincera se torna um marco no meio do caminho. Agora vamos olhar para essa promessa como quem se aproxima de um poço no deserto. Não correndo, não com ansiedade religiosa, mas com atenção. Isaías 40, 29-31. Não é um texto para quem quer parecer forte. É um texto para quem já percebeu que a força humana tem limite. O Senhor fortalece o cansado. O Senhor multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O Senhor ensina a esperar sem que a alma precise desmoronar por dentro. Perceba a delicadeza desse versículo. Deus não diz, finge que está tudo bem. Ele não diz, seja mais duro. Ele não manda o coração ferido produzir o que já acabou. Ele encontra a pessoa exatamente no ponto em que a reserva terminou. E isso é importante porque muita gente se sente culpada por estar cansada. Como se o esgotamento fosse sempre sinal de fracasso espiritual. Mas muitas vezes, o cansaço apenas revela que você carregou mais peso do que deveria, por mais tempo do que conseguia. Há um tipo de exaustão que ninguém vê. Ela não aparece toda hora no rosto. Ela aparece na dificuldade de pensar com clareza, na vontade de se isolar, na irritação que cresce sem querer, na sensação de estar presente fisicamente e ausente por dentro. E isso se torna ainda mais pesado quando a casa inteira parece precisar de você. Quando tem filho, contas, compromissos, trabalho, tarefas acumuladas, gente esperando resposta, gente esperando cuidado. Você segue servindo, mas por dentro pede socorro em silêncio. Salmo 61:2 traduz bem esse estado quando diz: desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Essa é a oração de quem reconhece o próprio limite. A rocha é mais alta do que você, justamente porque existem dias em que você não consegue se levantar sozinho. E não há vergonha nisso. Há verdade. E a verdade, quando levada a Deus, se torna a porta de socorro. Jesus também acolhe esse lugar em Mateus 11:28. Ele chama os cansados e oprimidos, não os autossuficientes. Ele não rejeita quem chega sem brilho, sem energia, sem respostas prontas. Ele recebe quem já percebeu que precisa de descanso de verdade. Isso significa que você não precisa esperar melhorar para ir a Deus. Você vai a Deus exatamente no ponto em que percebe que não aguenta mais do seu jeito. Então, faça agora uma microação bem simples. Leia Isaías 40, 29-31. Em voz baixa, mais uma vez. Respire, sem pressa por alguns instantes. E fale com o Senhor, sem elaborar demais. Diga apenas: Pai, eu não quero atravessar este dia sozinho. Sustenta-o que em mim está cedendo. E ore em uma linha: Senhor, fortalece o que em mim está fraco e segura minhas mãos cansadas no caminho. Existe também um erro muito comum de quem está esgotado: achar que só haverá ajuda se tudo mudar de uma vez. Como se o cuidado de Deus só pudesse ser reconhecido quando a agenda aliviar, quando a dor sumir, quando a resposta chegar completa, quando a casa finalmente silenciar. Mas nem sempre o sustento do Senhor chega primeiro como mudança imediata de cenário. Muitas vezes ele chega como misericórdia renovada para hoje. Lamentações 3, 22-23. Diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e que elas se renovam a cada manhã. Veja a medida do cuidado. Não é a promessa de resolver todos os meses da vida
em um único dia. É a certeza de que você não será consumido agora. É o pão de hoje. É a lucidez para não se perder por dentro. É a graça que impede o colapso total da alma. Salmo 5, 5 e 22 diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Sustentar não é abandonar você à própria sorte, até que fique forte outra vez. Sustentar é segurar o peso com você. É impedir que tudo desabe ao mesmo tempo. É dar firmeza suficiente para o pé encontrar o próximo lugar onde pisar. Por isso, talvez Deus esteja sustentando você hoje de maneiras que sua pressa quase não percebe. Talvez o sustento esteja aparecendo como menos confusão mental do que ontem. Talvez como uma decisão evitada a tempo. Talvez como a capacidade de não responder no impulso. Talvez como um pouco mais de sobriedade para organizar o dia. Talvez como lágrimas que finalmente saem em oração, em vez de ficarem apodrecendo por dentro. Salmo 32, 8 mostra um Deus que instrui e aconselha no caminho. Filipenses 4, 6-7 ensina a apresentar diante do Senhor aquilo que pesa, para que a paz dele guarde o coração e a mente em Cristo Jesus. Repare que o texto não diz que o cristão nunca sente pressão. O texto diz que existe proteção interior enquanto você atravessa a pressão sem se entregar ao desespero. Esse é um sinal importante de que Deus ainda está sustentando você. Menos ruído por dentro e mais sobriedade para decidir o que cabe fazer agora. Não perfeição, não euforia, não um sentimento constante de leveza, mas um tipo de firmeza humilde que impede o coração de endurecer e a mente de colapsar. Talvez você tenha acordado querendo resolver tudo hoje, mas o sustento de Deus, muitas vezes, ensina outra lógica. Cuidar do que está na sua frente com prudência e entregar o resto sem culpa. Quando isso acontece, o coração começa a respirar de outro jeito. O peso não some magicamente, mas você já não está carregando tudo sozinho. Isaías 3:0-15 diz: na conversão e no sossego está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força. Força, aqui, não é agitação. Não é frenesi. Não é produtividade desgovernada. Força bíblica também pode ser sossego santo. Pode ser recusar o colapso da alma. Pode ser diminuir o ritmo interior para ouvir a direção de Deus, antes de piorar o dia com decisões apressadas. E Provérbios 3, 5-6 complementa esse caminho, quando ensina a confiar no Senhor de todo o coração e a não se apoiar só no próprio entendimento. Isso é muito prático para quem está esgotado, porque quando a mente já está sobrecarregada, insistir em resolver tudo sozinho só aumenta a confusão. Esperar no Senhor, nesse contexto, não é cruzar os braços, é entregar o peso, pedir direção e continuar com prudência no que cabe hoje. Talvez o que cabe hoje seja apenas organizar uma parte da rotina, fazer uma ligação importante, preparar uma refeição simples, pedir ajuda, dizer não a uma exigência impossível, marcar um exame, separar um momento curto para oração, ou apenas não se violentar internamente por não conseguir fazer tudo. Esses pequenos passos, quando feitos na presença do Senhor, também são expressão de fé prática. Agora eu quero te convidar a outro gesto simples. Se puder, abra as mãos por alguns segundos, como sinal de entrega diante de Deus. E diga em voz baixa: Senhor, eu não preciso provar força para ser cuidado por Ti, ensina-me a descansar em Ti e a seguir um passo por vez. Escreva nos comentários se fizer sentido para você. Hoje, eu sigo sustentado por Deus. Essa declaração ajuda o coração a lembrar. Durante o dia,
aquilo que a pressão tenta apagar. Se esta mensagem está te ajudando, compartilhe com alguém que esteja vivendo um esgotamento silencioso. Há muita gente funcionando por fora e desmoronando por dentro. Às vezes, um devocional sóbrio e fiel já é um copo de água em meio ao calor do caminho. Guarde isto. Esperar no Senhor não significa ficar passivo até a vida voltar ao normal. Significa recusar o governo do desespero. Significa lançar o peso sobre Deus e continuar sem teatralidade, com a prudência possível para hoje. E é nesse ritmo que Isaías 40 fecha com uma promessa linda. Os que esperam no Senhor renovam as forças. Eles correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nem sempre porque tudo ao redor mudou, mas porque existe uma fonte mais funda sustentando o que, sozinho, já teria cedido. Talvez, enquanto você ouvia esta mensagem, alguma parte do seu coração tenha finalmente admitido o que já vinha tentando esconder. Você está cansado. E reconhecer isso diante de Deus não é derrota, é começo de cura. Porque a promessa de Isaías 40, 29-31, não é para quem quer manter a aparência de invencível. Ela é para quem já percebeu que precisa ser sustentado. Então vamos amarrar tudo com calma. A dor é real. O esgotamento silencioso pesa. A sobrecarga emocional existe. Há dias em que você continua funcionando por fora, enquanto a alma já perdeu força por dentro. A promessa também é real. Deus fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. A prática também é real. Pausar, respirar, entregar o peso e seguir um passo por vez na presença do Senhor. E a esperança continua firme. Deus ainda age mesmo quando você chegou no limite. Volte à metáfora que guiou este vídeo. Se suas mãos estão cansadas, isso não significa que Deus soltou você. Significa que este pode ser o momento em que você percebe com mais clareza que é Ele quem segura. Há fases em que a fraqueza deixa visível o sustento que antes passava despercebido. E isso não te humilha. Isso te reposiciona. Faz você caminhar não pela ilusão da autossuficiência, mas pela confiança em quem permanece fiel. Talvez você esperasse que o renovo viesse como uma mudança imediata de cenário. Às vezes isso acontece, mas muitas vezes o primeiro renovo vem como presença respirável, como quietude possível, como força suficiente para hoje. Vem como o coração menos carregado, vem como a mente menos confusa, vem como a coragem de continuar sem endurecer por dentro. Se amanhã o peso voltar a apertar, volte também para a palavra. Leia Isaías 40, 29-31 de novo. Respire de novo, entregue de novo. O sustento de Deus não se esgota, porque você precisou retornar ao mesmo lugar de oração. Há cuidados do céu que se renovam justamente na repetição humilde da entrega. Eu quero te propor uma prática simples para o restante do dia. Em algum momento, pare por alguns segundos. Abra as mãos diante do Senhor e diga: hoje eu não vou fingir força. Eu vou receber sustento. Depois siga cuidando apenas do que cabe neste pedaço do caminho. Antes de encerrar, eu quero abrir um espaço de intercessão. Se você está em uma fase de exaustão profunda, se a sua casa está pesada, se há alguém da sua família também sem forças, escreva nos comentários um nome ou uma causa curta. Nós vamos orar juntos por sustento, lucidez e renovo. E, se este devocional te serviu hoje, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que estão tentando seguir em silêncio, já sem força própria. Agora,
Ore comigo em uma linha. Senhor, sustenta meu coração cansado, renova minhas forças e ensine-me a descansar em Ti, sem desistir do caminho. E, se fizer sentido para você, escreva nos comentários. Deus ainda me sustenta hoje. Que o Senhor visite a sua mente, a sua casa e o seu coração. Que Ele segure suas mãos, cansadas no meio do caminho. E que você atravesse este dia não pela força da cobrança, mas pelo sustento fiel de Deus.